Olá a todos. Hoje estamos aqui presentes para falar sobre um assunto muito importante na vida feminina, que a gente pode limitar, pode caracterizar como dois momentos fundamentais. As mulheres passam por um momento do ponto de vista hormonal fundamental na sua vida, que é o início dos seus ciclos menstruais com a menarca, que é um dos marcos da sua vida hormonal. E nós vamos comentar hoje a respeito do outro extremo, que é exatamente quando esses ciclos menstruais estão já se exaurindo, onde os níveis hormonais vão diminuindo e que a gente costuma caracterizar como ausência completa da menstruação, que é a menopausa, hoje mais conhecida ou denominada como climatério, que é o período, né, que antecede a própria parada da menstruação e sucede, então, esse momento da vida feminina. Uma série de aspectos vale a pena ser discutido a respeito desse momento. Durante muitos anos, a menopausa ou as ondas de calor, o tratamento a respeito disso, a abordagem que foi feita nesses últimos 30 anos foi completamente diferente daquilo que se faz hoje. As mulheres, até certo ponto, esses sintomas que as mulheres tinham eram muito desprezados do ponto de vista médico. E essa valorização que iniciou e começou a ocorrer mais na década de 80, principalmente na década de 90, teve uma série de modificações e importância na vida feminina. Tudo isso se tornou importante porque ao longo do tempo, né, o climatério passou a ter uma atenção maior em decorrência do aumento da expectativa de vida. Se nós voltássemos lá alguns anos, talvez 30, 40, 50 anos atrás, as mulheres no Brasil não tinham uma expectativa de vida superior aos 50 anos. Ao longo do tempo, ou com o favorecimento, ou as mulheres vivendo mais tempo, isso fez com que, na verdade, elas vivessem sob um regime de hipoestrogenismo e em menopausa praticamente mais um terço de suas vidas, né? Se morriam aos 50 anos, hoje as mulheres têm uma expectativa de vida maior e ela vive sobre um regime de menopausa e de hipoestrogenismo cada vez maior. A gente fala isso porque se nós observarmos já há muitos anos os Estados Unidos têm uma expectativa de vida que gira em torno de 81 anos. Na década ou no ano de 1950, as mulheres no Brasil tinham uma expectativa de vida de 45 a 50 anos. Não passava disso. A última estatística do IBGE no Brasil, em 2014, as mulheres vivem quase 80 anos, ou seja, em praticamente 50 anos, 60 anos, as mulheres vivem hoje 30 anos mais, o que faz com que elas tenham, e se tivesse maior preocupação do ponto de vista da menopausa para todas as mulheres. Veja que a expectativa de vida no Brasil, daqui 5 anos, gira em torno de 210 milhões, das quais 50% dessa população, 101 milhões de mulheres estarão em 2020, e das quais teremos aí na faixa entre 55 e 64 anos, praticamente 11 milhões de mulheres vivendo em regime de hipoestrogenismo e de menopausa. Então, o que nós podemos discutir a respeito disso é que o aumento do número de mulheres na menopausa, no número de anos que vem vivendo, aumentou, na verdade, esse tempo de vida com sintomas e com a própria consequência do hipoestrogenismo decorrente da falência ovariana. Então, não deixou de ser fisiológico, né? Essa característica que as mulheres tinham, isso é normal, sua avó passou por isso, sua mãe passou por isso, não se preocupe, você vai sofrer um pouco nos primeiros anos e depois vai melhorar essa sintomatologia. Realmente isso é verdade, é um processo de envelhecimento natural, sendo definido como um momento de 12 meses da última menstruação, o que indica o final dos ciclos menstruais. O que não se pode esquecer é que a menopausa não é vista apenas como sintoma, como onda de calor, como sintoma vasomotor.
uma série de comemorativos acompanham a menopausa e tem que ser valorizada, né, e foi valorizada e tem que ser valorizada cada vez mais. Não pode ser mais ou apenas uma onda de calor, né, ou fogachos que vão melhorar sozinhos. Então, a gente define a menopausa, né, clinicamente como um período de 1 ano, superior a 1 ano após a última menstruação. É um distúrbio endócrino de consumo, né, de natureza genética, ou seja, isso já é pré-determinado quando as mulheres vão começar as suas menstruações amenarca e ao terminar. Né? Na verdade, há uma falência, há um consumo, há uma diminuição da produção gonadal com diminuição dos hormônios esteroidianos ao longo dos anos, né, da vida reprodutiva até se encerrar na própria menopausa. É um fenômeno fisiológico, ninguém discute que isso não seja, mas o que se valoriza hoje são as consequências potencialmente patológicas de que a menopausa traz, caracterizada por manifestações tanto locais, como diminuição da lubrificação vaginal, da dor na relação, do sangramento, como manifestações sistêmicas, como vamos discutir a seguir. Então, dentro da endocrinologia, daquilo que se tem para a própria menopausa, há uma diminuição, então, ao longo do tempo dos folículos primordiais, ou seja, a mulher vai gastando ao longo do tempo os seus folículos, aqueles que geneticamente já foram pré-determinados, o que se caracteriza, o que a gente costuma dizer que é um fenômeno, que é o que predomina no ovário, chama-se de atresia folicular. Ao nascimento, veja que as mulheres têm uma população folicular que gira em torno de 2 milhões de folículos que vão sendo gastos e já 10 anos depois, 12 anos já na menarca, a mulher já tem só 1/3 da sua população folicular, que vai diminuindo ainda mais ao longo da sua vida, ainda jovem, ainda reprodutiva, para 25 mil folículos. O que ainda facilita ou permite que essas mulheres tenham filhos, mas com uma população folicular já menor. E veja que mesmo ainda em período de perimenopausa, ainda as mulheres tendo eventualmente ciclos menstruais, o número de folículos é bastante menor, tanto para a produção ovular como para a produção hormonal. Então o que ocorre, na verdade, é a instalação daquilo que se chama de insuficiência gametocítica, uma diminuição dos folículos ao longo do tempo. E isso traz uma consequência, a consequência mais importante é a insuficiência hormonal, inicialmente caracterizada pela irregularidade menstrual, por deficiência da progesterona, posteriormente com a ausência da menstruação total, que é a insuficiência ou a diminuição cada vez progressiva dos níveis de estrogênio. Então, se nós temos como causa uma falência ovariana, que vai tendo por uma diminuição da produção gonadal, a consequência que era sempre só avaliada do ponto de vista clínico era que isso era uma diminuição de hormônios, traria alguma sintomatologia que as mulheres normalmente suportariam nos primeiros anos e que isso passaria claramente sem nenhum problema. Mas o que se viu ao longo do tempo e com as mulheres vivendo cada vez mais, que as mulheres tinham um aumento da doença cardiovascular, do risco de infarto, de doenças cerebrovasculares também, da perda ou da mudança da baixa óssea, da diminuição óssea com o risco de osteoporose e do próprio envelhecimento ao longo do tempo. Desde a década de 70, 80, já se defende, ou já se preconiza que uma das maneiras, ou a melhor maneira de se corrigir os níveis hormonais, de você impedir que haja maior riscos do ponto de vista de doenças crônicas, seria a terapêutica hormonal, seja ela estrogênica, seja ela de progestagênica também. Então, a menopausa é um evento universal, fisiológico na vida das mulheres, vai ocorrer, no geral, ou girando em torno dos 50 anos, normalmente entre 48 e 52 anos, com média de 50, e ocorre em decorrência da falência ovariana com o declínio da produção das gonadotrofinas. Então, há uma redução da qualidade de vida feminina, observada claramente no dia a dia, as mulheres vêm referindo isso,
ela se sente mais cansada, tem onda de calor, ela não consegue fazer suas atividades habituais e isso, na verdade, ocorre em função da deficiência hormonal já discutida com vocês. Então, esses sintomas, esse conjunto de sintomas caracterizado pelo fogacho e pela sudorese, isso chama-se sintomas vasomotores, então fogacho e sudorese são os sintomas vasomotores, são acompanhados de alguns outros comemorativos, como intolerância às suas atividades, distúrbios do sono, insônia, cansaço frequente, depressão. Então, são sintomas que estão, às vezes, ligados à menopausa, mas nem sempre são exclusivos da própria insuficiência estrogênica que caracteriza a menopausa propriamente dita. Mas devem ser valorizados porque isso é o que normalmente traz as mulheres aos médicos, ao seu médico. A alteração clínica mais importante, e essa é, na verdade, a única indicação hoje, ou a indicação mais importante do ponto de vista de tratamento da menopausa, são os sintomas vasomotores. Como já comentado com vocês, que é o conjunto, né, dos fogachos, conhecido popularmente como onda de calor, e a sudorese. Outros sintomas, que são esses que a gente também observou e comentou com vocês, são os sintomas neuropsíquicos. Então, insônia, ansiedade, diminuição do libido, do desejo sexual, da concentração, da memória, estar mais irritada, né, estar depressiva, chorar ou ter uma labilidade emocional mais frequente, podem ou não estar associados, não são sintomas exclusivos da menopausa propriamente dita, mas quando acompanhados dos sintomas vasomotores, clinicamente caracterizam esse conjunto de sintomas que trazem muito incômodo na vida das mulheres. Para a gente comentar, talvez, e esse é o sintoma que a gente deve realmente ter na nossa mente como mais importante, os fogachos, né, conhecido como ondas de calor, eles resultam do declínio, né, ou das flutuações dos níveis de estrogênio, já não se mantém no mesmo nível, no mesmo platô. É uma sensação súbita e intensa de calor na pele, normalmente que predomina em tronco, pescoço e face, né, pela quantidade, pelo nível de receptores, se caracteriza por ser uma hiperemia transitória, então é aquele vermelhidão que ocorre nessas regiões, principalmente no pescoço e na face, seguida de uma sudorese profunda. Então elas referem que às vezes estão nas suas atividades habituais, vão no banco, vão no supermercado e as pessoas do outro lado percebem que elas estão tendo onda de calor, o que lhes envergonham muito, é muito desagradável essa situação. Já ainda na perimenopausa, as mulheres ainda com ciclos menstruais, 40% delas já podem apresentar esses sintomas de fogachos. E lógico, claramente, que com a ausência dos níveis de estrogênio cada vez maiores, né, do próprio climatério, que é o período que caracteriza, que antecede e que sucede à ausência da menstruação da própria menopausa, pode estar presente em até 85% das mulheres. E esse sintoma persiste em algumas mulheres, em até 57% delas, em até 5 anos. São piores nos 2 primeiros anos, mas tendem ainda, em algumas mulheres, a persistir por longos anos, até mais do que esses 5 anos descritos por nós. Durante muito tempo se defendeu como fisiopatologia dos fogachos essa pulsatilidade tanto do hormônio luteinizante como das gonadotrofinas. Hoje não se utiliza mais essa teoria, a teoria mais aceita para a origem, para a fisiopatologia dos fogachos, é que a ocorrência da diminuição dos níveis de estrogênio promovem alterações no centro termorregulador. O centro termorregulador tem uma proximidade muito grande do centro de liberação do GNRH, o que provavelmente seria a causa ou a consequência dos fogachos. Então, há uma influência também conhecida dos esteroides sexuais sobre vários neurotransmissores e moduladores cerebrais,
como adrenalina, dopamina, serotonina e os opioides endógenos. Então, essa proximidade do centro termorregulador com o centro de liberação do GNRH provavelmente seja o fator mais importante para a ocorrência dos fogachos. E veja que, ainda antes dos 50 anos de idade, os níveis de progesterona, que se mantinham praticamente até os 45, 47 anos, praticamente estáveis, vão declinando cada vez mais, isso é em função dos ciclos anovulatórios, que se tornam cada vez mais frequentes, mas os níveis de estrogênio ainda se mantêm, mesmo com os níveis de progesterona mais baixos, ainda se mantêm elevados, indo até por volta dos 50 anos de idade, e vão caindo aí depois progressivamente com a ocorrência da própria menopausa. Tudo isso é seguido e é acompanhado por sintomas, que podem ser os sintomas vasomotores, fogachos e ondas de calor, com distúrbios menstruais, principalmente ainda já no período perimenopausa propriamente dita, com a insuficiência lútea, né? E após a menopausa, os sintomas se acentuam, e a gente já comentou a respeito disso, tanto os sintomas vasomotores como os sintomas psicológicos, como insônia, depressão. Daí para frente, né, já determinado, já a ocorrência da menopausa propriamente dita, a sintomatologia vai sempre, cada vez mais, se tornando tanto local como sistêmica, de maior risco. Então, inicialmente com atrofia, ressecamento vaginal, aumento das infecções urinárias, da dor para ter relação, chamado de dispareunia, do sangramento para ter relação, conhecido como sinusorragia, né? Até depois, já no período de senilidade, com o aumento do risco ou da diminuição de massa óssea, com o risco de osteoporose e de doença cardiovascular. Esse é um quadro muito utilizado, na verdade, por nós ginecologistas. Eu estou trazendo só para que vocês tenham uma ideia. Isso é mais utilizado em ensaio clínico, mas só para mostrar para vocês como se estuda hoje e como se divide, na verdade, a própria menopausa. A Sociedade Norte-Americana de Menopausa, NAMS, em 2012, publicou o Stroll mais 10, porque em 2002 já tinha publicado o primeiro Stroll. Esses são estágios da idade reprodutiva feminina, que vai desde a menarca até esse período de transição menopausal e pós-menopausa. Então, só para vocês observarem, a gente vai se atentar aqui exclusivamente ao período da menopausa, que ele também é dividido em períodos que a gente chama de transição menopausal precoce e tardia, assim como pós-menopausa precoce e tardia, com várias características, das mudanças do ciclo menstrual, das mudanças hormonais que podem ocorrer, né, dos valores que a gente tem em relação aos níveis hormonais e do tempo da variabilidade entre os anos que isso pode ocorrer. Na verdade, na prática, a gente não utiliza esse tipo de avaliação. É importante isso para ensaios clínicos, onde vai se avaliar, porque isso, na verdade, determina períodos mais importantes. Mas veja como a menopausa hoje, em todos os sentidos, até na própria caracterização do tempo e das características dela, são avaliadas do ponto de vista médico e na literatura. E quais as principais consequências que a menopausa pode trazer para a vida feminina? Um primeiro ponto é a osteoporose. Esse é um ponto que vocês já estudam em outras especialidades também, como a endocrinologia, a reumatologia, provavelmente até na própria ortopedia, mas vale a pena lembrar que hoje o ginecologista tem um papel importante como clínico da mulher na avaliação e na possibilidade de diagnóstico precoce. Os homens e mulheres, todos nós, alcançamos um pico de massa óssea que gira em torno de 35 anos de idade. E após esse período, todos nós, homens e mulheres, temos a tendência de vir a perdendo massa óssea ano a ano. Os homens de 0,8% a 1% ao ano, as mulheres de 1% a 2% ao ano. Veja que as mulheres já naturalmente têm uma perda óssea um pouco superior aos homens, mas a grande crueldade, né, na vida feminina em relação à parte óssea é o aumento bastante importante no período pós-menopausa, que é o que é caracterizado pelo próprio estrogênio. O estrogênio é um excelente antirreabsortivo e ele diminui a perda óssea, ou ele
ele mantém um balanço melhor entre o que se chama de reabsorção e formação óssea, o que favorece isso. Na pós-menopausa, a ausência do estrogênio faz com que, principalmente nos primeiros 5 anos, esse balanço entre a formação e a reabsorção óssea seja maior para o lado da reabsorção e a perda das mulheres nesse período também seja maior do ponto de vista de massa óssea. Essa é uma doença muito prevalente no mundo. A osteoporose chega a afetar mais de 100 milhões de pessoas no mundo todo e veja que a idade, principalmente feminina, faz com que o risco aumente ao longo do tempo. A cada 3 mulheres entre 60 e 70 anos, uma delas já tem osteoporose. E se isso for ainda mais à frente, acima de 80 anos, a cada 3 mulheres, 2 têm osteoporose. Ou seja, essa é uma doença mesmo da idade feminina e com maior incidência do ponto de vista das mulheres em relação aos homens, que também fazem osteopenia e osteoporose, mas não com a mesma relação das mulheres por causa do papel que o estrogênio representa para as mulheres propriamente dita. Veja a incidência, inclusive, em países de primeiro mundo, entre 20 a 25% das mulheres com mais de 50 anos já tem pelo menos uma ou mais fratura vertebral. E esse mecanismo, que é o que o estrogênio representa na pós-menopausa, essa formação de lacunas, né, pelo papel que o osteoclasto faz, né, nessa reabsorção óssea, é preenchido ao longo do tempo por matriz óssea que os osteoblastos vão fazendo, células mesenquimais, células de revestimento, vão completando essa lacuna e 24 horas por dia, né, na presença do estrogênio, esse mecanismo é um mecanismo de balanço regular. O que ocorre, na verdade, com a deficiência estrogênica é um desequilíbrio na remodelação, onde a reabsorção supera a formação óssea. Então, esse gráfico só mostrando para vocês, até os 35 anos de idade, homens e mulheres têm um alcance do pico de massa óssea, no crescimento de massa óssea, e após esse período, homens e mulheres vão reduzindo, né, ao longo do tempo de suas vidas, mas as mulheres, aos 50 anos, têm a possibilidade, né, de estar perdendo mais osso em função dos níveis de estrogênio. Veja aqui, nos quadros em azul mais escuro, o que a gente considera como osso normal, e aqui lateralmente a idade, progressivamente a idade, e a gente vai vendo que conforme a idade vai aumentando, as faixas em azul vão diminuindo gradativamente, dando lugar às faixas de um verde mais claro, o que caracteriza, na verdade, já uma diminuição da massa óssea, conhecido como osteopenia, até ao longo do tempo essa faixa mais verde, mais limão, né, um pouco mais forte, o que a gente chama de osteoporose, ou seja, essa é uma doença da idade e caracterizada principalmente ao longo do tempo e principalmente nas mulheres em pós-menopausa. A gente não pode deixar de falar, além da parte óssea, da pele, né? As mulheres na pós-menopausa têm uma diminuição da elasticidade, o hipoestrogenismo, o estrogênio tem um papel fundamental nesse ponto, principalmente pela diminuição da produção do colágeno 3, que se faz em até 30% nos primeiros 5 anos da pós-menopausa. Ocorre também um ressecamento, uma diminuição da lubrificação, da hidratação da pele, do crescimento linear das unhas e da produção, né, de folículos maiores para cabelos longos. Então as mulheres referem normalmente que suas unhas, os seus cabelos crescem menos. Elas cortam, vão no cabeleireiro, cortar os cabelos com menor frequência. Sua pele começa a ficar mais ressecada, né? Que é o que a gente caracteriza, que a gente vê normalmente das pessoas de mais idade, aquela pele fina que a qualquer trauma já apresenta a possibilidade de sangramento. Um outro ponto importante, que é um papel que o estrogênio faz e que a mulher na pós-menopausa vai ter, são o risco cardiovascular. É conhecido claramente os papéis, os benefícios que o estrogênio exerce no sistema cardiovascular. Ele diminui o colesterol total, ele diminui o LDL, a lipoproteína de baixa densidade, o chamado colesterol ruim, melhora o HDL, o chamado colesterol bom, é um bom vasodilatador,
né, tem uma atividade antioxidante importante, tem uma ação inotrópica na contratilidade positiva que exerce sobre o coração e os grandes vasos, diminui a resistência à insulina, diminui a deposição da gordura visceral e tem um papel importante favorável na fibrinólise. Tudo isso que a gente está analisando aqui, a gente pode ver naturalmente contrário quando as mulheres entram no período de pós-menopausa, onde o nível de estrogênio é mais baixo e todos esses benefícios acabam sendo interferidos e às vezes reduzidos em valores bastante importantes. Então, analisar que todos esses pontos que foram vistos anteriormente são responsáveis para manter uma artéria normal, sã, né, sem depósito de colesterol, de gordura, de placas de ateroma, que aumentam o risco cardiovascular. Então, esses pontos que são importantes, a própria deposição na artéria carótida aumenta também o risco de AVC, de doença cerebrovascular. Então, as mulheres na pós-menopausa aumentam o seu risco de doença tanto coronariana como de doença cerebrovascular. E vejam vocês, para se analisar a mortalidade por infarto agudo do miocárdio, em mulheres ainda relativamente jovens, algumas delas ainda com ciclos menstruais, quando comparada com homens, na análise entre 45 e 54 anos, nós temos aqui 6 homens para cada mulher. E veja a idade, o que representa nesse sentido o aumento do número de mulheres comparativamente em relação aos homens. Os homens sempre vão ter mais acidente cardiovascular do que as mulheres, pela própria característica e a não presença do estrogênio para sua proteção, né? Aqui já os homens numa idade, homens e mulheres numa idade mais avançada, já 3 homens para cada mulher. Ou veja que a relação entre homens e mulheres ao longo do tempo com a idade vai caindo ainda mais. E veja ainda, então, ao longo do tempo, com 65 ou 74 anos, nós temos uma relação já, então, de 2 homens e meio, né, de praticamente 3 homens para cada mulher. Ou seja, com a idade entre 45 e 65 anos, nós temos uma redução pela metade, ou seja, o dobro do risco de ter uma doença cardiovascular e um infarto agudo do miocárdio. Um ponto que é importante, o papel do estrogênio é muito conhecido, né? Os estudos ainda não são muito claros a respeito dessa relação entre o estrogênio e a doença de Alzheimer, a demência senil, mas é sabido que o estrogênio tem um papel importante na melhora do fluxo sanguíneo cerebral, melhora a utilização da glicose, melhora o crescimento neuronal cortical, modula melhor as sinapses e tem uma conectividade melhor também dos neurônios, regula as enzimas cerebrais, diminui o estresse oxidativo, mas o que parece realmente mais importante na relação do estrogênio, principalmente na pós-menopausa, com o decorrer dos anos e com a idade, é a possibilidade da presença, né, do depósito dessa proteína, que com a ausência do estrogênio ela vai se fazer com maior frequência a nível cerebral, aumentando o risco de doença de Alzheimer ou de demência chamada demência senil. Então, o que é importante no climatério, né, no diagnóstico? É a história. Não há na medicina, e aqui não há diferença, nada que substitua uma boa história e anamnese. Essas mulheres já trazem consigo irregularidade menstrual ou até a ausência da própria menstruação já na sua própria história. A presença de sintomas, como foi dado, né, ondas de calor, fogachos, sudorese, insônia e o próprio nervosismo. Nós temos necessidade de fazer exame laboratorial para esse diagnóstico? Na grande maioria das vezes não. A própria idade, a própria história, a anamnese, as alterações clínicas que ela traz já são suficientes. Mas laboratorialmente o que mais importa para nós, se a gente só pudesse pedir um exame para fazer diagnóstico de reserva folicular, de menopausa, é solicitar o hormônio folículo estimulante e os valores de laboratório normalmente acima de 30, com esses comemorativos clínicos, já caracterizariam a menopausa. Importante dentro da própria propedêutica, né, clínica, é se examinar essas mulheres, fazer um exame clínico ginecológico, o perfil hormonal, como a gente comentou, se houver possibilidade de se solicitar também uma avaliação da tireoide, através da dosagem do TSH, é importante,
Muitas mulheres fazem nesse período, ou em qualquer período da vida, níveis ou hipotireoidismo com muita frequência, o que eventualmente pode ser mascarado ou mascarar um quadro de menopausa. Vale a pena, dentro dessa anamnese, dentro dessa propedêutica, fazer a dosagem do colesterol total e frações para ver como estão a presença. Às vezes essas mulheres nunca fizeram uma glicemia, nunca dosaram um colesterol, e como exame complementar, a solicitação da mamografia, do ultrassom endovaginal e, eventualmente, se possível, na primeira consulta ou no acompanhamento, a densitometria óssea, que é um exame para avaliação clínica da massa óssea. Não esquecer nunca, né, que a menopausa ou a terapêutica hormonal, ela não é exclusiva e suficiente para melhorar a vida feminina. Vale a pena sempre orientar, isso é fundamental, o conjunto de atividade física, às vezes a necessidade da orientação nutricional com um profissional adequado e, se necessário, para aqueles sintomas que a gente já comentou, a necessidade de um suporte psicológico, que nem sempre nós, como ginecologistas, temos condições ou de tempo ou até de habilidade clínica para poder fornecer isso para as mulheres. O segmento do climatério é feito sempre com um exame ginecológico, a solicitação desses exames do perfil lipídico, no geral, a cada 6 meses, mamografia e ultrassom endovaginal normalmente uma vez por ano. Se ela tiver em terapêutica hormonal, isso é muito importante para essa avaliação, para nós termos noção se está havendo alguma mudança ou não no espessamento endometrial ou eventualmente na própria mamografia. A densitometria sempre superior a 1 ano, se ela vier alterada no primeiro exame, e esse suporte suplementar, como comentado anteriormente. Hoje, raramente há contraindicações à terapêutica hormonal. Se nós pudéssemos falar a respeito desse assunto há uns anos atrás, muitas dessas contraindicações relativas estariam entre as absolutas, mas hoje só não tem indicação de fazer terapêutica hormonal na pós-menopausa as mulheres que tiveram doença, o tromboembolismo agudo, recente, doença hepática severa ativa, câncer de mama e endométrio recente, sangramento vaginal que ainda não tem diagnóstico firmado e porfiria. Todas as outras contraindicações podem ser colocadas como relativas, nem sempre impedem que as mulheres façam terapêutica hormonal. A terapêutica hormonal propriamente dita, sem falar a respeito de nome de medicamentos, vocês vão ter oportunidade de fazer isso, de ver isso nos ambulatórios práticos, né? Para as mulheres que têm irregularidade menstrual e têm ciclos anovulatórios, a ideia é se fazer a regularização desses ciclos com a utilização de progestagênio exclusivo. Mulheres que não têm útero não têm necessidade de usar progestagênio, utiliza-se só estrogênio. Para aquelas que você quer manter o ciclo em amenorreia, né, você faz estroprogestativo contínuo, a prescrição. Para as mulheres que têm preferência ou que ainda estão na perimenopausa e que não se incomodam de retornar aos ciclos menstruais, eles devem ser cíclicos combinados, estroprogestativos, e outras possibilidades, como a utilização de tibolona, que é um derivado da progesterona que tem ação estrogênica, progestagênica e androgênica, a utilização de estrogênios vaginais para as mulheres de mais idade, com ressecamento, com atrofia vaginal, isolada, né, sozinha, local ou sistêmica, associada ao tratamento sistêmico, e eventualmente para aquelas que não desejam usar ou fazer terapêutica hormonal clássica, a possibilidade de se usar fitoestrogênios. Importante na seleção das pacientes analisar, existe indicação ou não do início da TH, como a gente viu, quais são as indicações e quais são as contraindicações. Existe indicação? Tem onda de calor? Tem perda óssea? Isso é importante? Tem sintomatologia? Tem contraindicação? Naquelas que a gente acabou de discutir. E qual é a constituição? Tempo de menopausa. Hoje, indiscutivelmente, há um termo que é utilizado na literatura, chama-se janela de oportunidade. Todas as mulheres devem fazer, ou se tem indicação de fazer terapêutica hormonal, devem fazer isso nos primeiros 5 anos de menopausa, que é o que se conhece como janela de oportunidade. Então, a idade, o tempo, o tipo de menopausa, né, antecedentes familiares e pessoais são fatores determinantes, pontos importantes nessa avaliação.
individualizar esquema, a dose, a via de administração. Não há receita, uma receita pronta, preparada para as mulheres que vão fazer terapêutica hormonal. Cada uma tem a sua peculiaridade, tem a sua necessidade e vai se ver. Se é por via oral, se é por via transdérmica, se vai utilizar creme vaginal, tudo isso vai ser determinado individualmente para cada mulher. Uma coisa que a gente precisa e não pode deixar de falar é aquilo que se costuma dizer da gente se adiantar em relação a algumas coisas. Isso é importante. Quando vai se fazer terapêutica hormonal ou fazer uma prescrição nesse sentido, orientar, adiantar-se em relação a algumas coisas, orientar que a terapêutica hormonal não aumenta o seu risco de câncer, que eventualmente aquelas do início podem ter um pouco de sangramento, de um escape menstrual, que elas vão eventualmente ter aumento de peso independente da terapêutica hormonal, que a mastalgia para aquelas que ainda têm uma mama densa com tecido glandular pode ser frequente, isso melhora ao longo do tempo com a terapêutica, que isso vai ter um custo, né? E que se nós informarmos sobre os riscos e benefícios, a chance de interrupção, né, é muito baixa. Né? O que se sabe é que tanto na contracepção nas mulheres em período reprodutivo como na terapêutica hormonal, isso não é diferente para cada um de nós. Nós iniciamos um tratamento, quando chegar ao final do primeiro ano, você não tem nem 20% a 30% dessa adesão. Mas isso vai muito na terapêutica hormonal, da experiência do profissional e no adiantar em relação a eventuais sintomas ou motivos que possam levar, dúvidas que possam levar a essa interrupção. E para que a gente possa encerrar a nossa apresentação, é importante. Agora, no ano 2014, a Associação Brasileira do Climatério, a SOBRAC, veio a afirmar mais ainda em cima da Sociedade Norte-Americana de 2012, o consenso atual a respeito da terapêutica hormonal na pós-menopausa. Recomenda-se terapêutica hormonal na pós-menopausa para sintomas vasomotores e atrofia urogenital. Pode também ser utilizada na prevenção de osteoporose. A terapêutica hormonal deve ser administrada nas menores doses necessárias e pelo tempo que se julgar necessário para a obtenção do efeito desejado. É um processo dinâmico onde, se todos os aspectos forem respeitados, o tempo de administração, o tempo de tomada, de manutenção da TH, vai depender de cada retorno. Doutor, até quando eu faço terapêutica hormonal? Até a próxima consulta. Se a terapêutica hormonal for bem indicada, individualizada, monitorizada com os exames que a gente comentou, se as suas contraindicações forem respeitadas e o início dela for o mais precoce dentro da janela de oportunidade, ela será sempre mais segura do que qualquer outro tratamento. Muito obrigado, eu agradeço a todos.